O trabalho a seguir trata sobre a violência na adolescência, onde muitas das vezes muitos jovens passam por algum tipo de violência, seja ela humilhação, discriminação ou até mesmo psicológica, e que tem grande afeto na vida do jovem, já que tais acontecimentos podem acabar gerando problemas psicológicos no futuro. E a seguir iremos falar sobre tais agressões. Violência física, também denominada servícia física, maus tratos físicos ou abusos físicos, são atos violentos no quais se faz uso de força física de forma intencional, não ocidental, como objeto de ferir lesões, provocar dores, sofrimento ou destruir a pessoa, deixando ou não marcas evidentes no seu corpo. Ela pode se manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremessos de objeto, estrangulamentos, queimadura, perfurações, mutilações, dentro de outras violências físicas. Também ocorre no caso de ferimentos por arma de fogo, incluindo as situações de balas perdidas ou ferimento por arma branca. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal de uma mulher, por exemplo, espancamentos, lesões, objetos cortantes, sufocamentos, atirar objetos, ferimentos causados por arma de fogo e entre outros. Atualmente, a violência mais comum que a gente tem é a violência psicológica, que consiste no ato de humilhação, desvalorização moral ou deboche público, que nos dias atuais, com a nossa geração que é muito insegura, ocorre muito. E muitas das vezes causa problemas psicológicos, tais como depressão, distúrbio de cunho nervoso, transtornos psicológicos e entre outros, já que consiste muito em humilhação do outro, desvalorização, críticas que afetam psicologicamente a pessoa, fazendo com que ela desenvolva tais doenças citadas e que ocorrem em determinadas situações. Os principais lugares onde se é mais comum de ocorrer a violência psicológica é no trabalho, onde ocorrem ações que ferem ou afetam a autoestima de alguém, não só por insultos diretos, mas também por piadas, insinuações, fofocas, além de todas as situações que levem à exclusão social do funcionário em seu ambiente de trabalho. Onde se é bem comum de ocorrer essa violência também é no relacionamento, onde muitas vezes ocorre o abuso psicológico, que acontece quando uma pessoa no relacionamento tenta controlar a outra, manipulando a percepção que ela tem sobre si mesma e distorcendo seu senso de realidade. O abuso psicológico e abusivo tem um forte impacto na autoestima. A pessoa abusada começa a se sentir impotente e possivelmente até sem esperança. Além disso, a maioria dos abusadores psicológicos são capazes de convencer a vítima de que ela é a culpada pela agressão que sofre e que é a responsável pelo que acontece. A violência psicológica também é presente em muitas famílias por causa da chantagem emocional, onde na maioria das vezes as mães utilizam a chantagem para controlar e manipular seus filhos a obedecer, e muitas vezes elas fazem isso sem perceber. A ideia é simples. Ao invés de ter que dizer não e deixar seu filho triste, a mãe prefere deixá-lo com pena dela para que ela se sinta obrigada a obedecer. Mas com o passar do tempo, essa chantagem pode acabar trazendo consequências para a vítima, como o sentimento de culpa perpétuo, insegurança, tristeza, sentimento de prisão, preocupação, baixa autoestima e a falta de discernimento sobre seus sentimentos. E todos esses problemas juntos podem levar a vítima a sofrer depressão. O trabalho na juventude. A necessidade de políticas públicas com um foco específico sobre os jovens e suas oportunidades no mercado de trabalho tem chamado cada vez mais a atenção dos governos em todo o mundo. A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora. Segundo dados de 2015, mais da metade da juventude brasileira estava ocupada. A participação de jovens no mercado de trabalho no Brasil é marcada por vários desafios, como informalidade, baixa remuneração, alto índice de rotatividade, precarização da relação de trabalho e dificuldade de conciliação entre estudos, responsabilidades familiares e trabalho. O desemprego entre os jovens brasileiros é de 2 a 3 vezes maior do que o desemprego entre os adultos. Por isso, as políticas públicas têm um papel central na melhoria das oportunidades e das condições para este grupo, seja em termos de educação, formação profissional ou inserção e participação no mercado de trabalho. A precariedade da inserção no mercado de trabalho pode marcar a trajetória profissional para o resto da vida produtiva dos jovens. Fatores como o aumento do desemprego, falta de experiência profissional, mudanças tecnológicas que geram demanda por novas competências e exigência de um nível de instrução mínimo podem excluir os jovens do mercado de trabalho, especialmente aqueles em condições de maior vulnerabilidade.
Quase um quarto dos jovens no Brasil não estão estudando nem possuem emprego remunerado. Grande parte desse grupo é formado por mulheres, principalmente negras e pardas, que frequentemente carregam um fardo de responsabilidades domésticas, que tornam difícil a conciliação de trabalho e estudos. Fatos e números do Brasil. Cerca de 23% da população brasileira é formada por jovens, dos quais 52,5% estão ocupados. Cerca de 36% dos jovens brasileiros frequentam a escola, destes 71% só estudam e 14% estudam e trabalham. Cerca de 52% dos jovens estão ocupados, quase um terço deles recebe até um salário mínimo. Cerca de 22% dos jovens estão estudando nem trabalhando, sendo que os mais afetados são as mulheres e os negros ou pardos. As jovens mulheres que não estudam nem trabalham dedicam, em média, mais de 26 horas por semana ao trabalho doméstico, enquanto que entre os jovens homens essa carga é de menos de 11 horas. Tudo torna a vida desses jovens mais difícil. Agora eu vou falar sobre a violência escolar educacional, que pode ser definida como toda ação ou omissão que cause ou vise causar dano à escola, comunidade escolar ou algum de seus membros. Essa violência se manifesta através de diversos atos, atingindo diversas pessoas e ocorre tanto dentro como fora das escolas. E não apenas no espaço físico, a violência pode ocorrer também no ambiente virtual. E como responsáveis e vítimas, temos os alunos, professores, pais de alunos ou responsáveis, gestores e todas as pessoas que trabalham, participam do cotidiano da escola, que podem ser tanto autores quanto vítimas. E a escola também pode sofrer algum tipo de violência, como, por exemplo, quando sofre atos de vandalismo, sendo cometido por pessoas da própria escola ou ainda por pessoas sem vínculo com a instituição. Em relação ao tipo de violência ou natureza, a violência escolar pode ser classificada como física, psicológica, moral, sexual, patrimonial e como negligência. E como causa, há uma série de fatores que influenciam na manifestação dessa violência, como fatores escolares, fatores pessoais, fatores familiares, como a negligência dos pais ou responsáveis, fatores sociais, como a desigualdade social, e, como consequência, além de afetar o processo de ensino, de aprendizagem e a convivência nas escolas, a violência escolar pode comprometer também a saúde e o bem-estar dos indivíduos. Agora vou falar sobre a pobreza juvenil. No Brasil, mais de 18 milhões de crianças e adolescentes vivem em domicílios com renda insuficiente para adquirir uma cesta básica de bens. Mas a pobreza na infância e na adolescência é ainda maior. Alguns dos problemas que afetam e colocam em risco a vida de meninas e meninos que estão em situação de extrema pobreza é a violência sexual. Essa violação traz prejuízos para o desenvolvimento da sexualidade saudável e também psicológico. A violência em si está concentrada nos locais onde vivem pessoas de baixa renda e atinge principalmente os negros, pois a população negra é ainda mais vulnerável à violência provocada por causas extremas, com menos chances de ingressar nas formas tradicionais e de inserção social, como o trabalho e a educação. Quando pensamos em qualidade de vida, logo nos vem à cabeça uma pessoa bem apessoada, com uma vida financeira bem estabelecida, casa própria, carro do ano, roupas de marca, entre outras regalias. E esse não é um modo errado de se pensar. Mas será que a qualidade de vida é só isso mesmo? E quando isso envolve nossos jovens, será que outros assuntos também entram na pauta? Vamos ver isso agora. Obviamente que a QV está relacionada a dinheiro. Hoje em dia é normal ver pessoas com 14, 13, 12, 11 ou até mesmo 10 anos de idade já trabalhando. E isso tem sido cada vez mais frequente em nossa sociedade. Não que isso seja ruim, dependendo da idade, é claro, mas é complicado ver crianças tendo que trabalhar muitas das vezes em trabalhos fora de nexos para suas respectivas idades, mesmo que seja visando uma melhor qualidade de vida. Porém, nem tudo se reduz apenas em capital, mas sim se divide também em saúde, e principalmente quando se trata dos adolescentes, pois o maior índice de recuperação quando falamos em doenças, em um aspecto geral, está ligado ao público mais jovem.
Um bom exemplo foi a Covid-19, que veio arrasando com várias vidas ao redor de todo o mundo. Porém, mais de 80% das pessoas que foram a óbito tinham mais de 50 anos de idade, enquanto pessoas mais jovens conseguiam se recuperar muitas das vezes sem precisar fazer tratamento algum. Não estou querendo dizer que os jovens não precisam de atenção nesse ponto, já que eles são quase imunes a doenças, mas sim estou dizendo ao contrário disso, pois nós vemos a grande dificuldade que nosso país passou e tem passado para neutralizar esse vírus e várias outras doenças que surgiram nos últimos anos. Podemos usar a dengue como exemplo, que foi um grande baque na nossa população, e ela sim afetou muitos adolescentes. Então, a finalidade de tudo isso é apenas ressaltar os cuidados que nós temos que ter em relação aos nossos jovens, porque querendo ou não, eles são o futuro da nossa nação, e todo o cuidado acaba sendo um pouco. Tendo isso em mente, temos que ter um pensamento à frente para que pelo menos nós consigamos dar uma melhor atenção para o público mais jovem, com uma qualidade de vida mais justa e mais acessível para todos. O tema da minha pesquisa é os preconceitos durante a juventude. Dentro desse trabalho, eu irei explicitar os principais preconceitos que acontecem durante a juventude, os problemas que eles causam e o que pode ser feito, principalmente dentro das escolas. Eu escolhi esse assunto pela importância de conscientizar as pessoas sobre os riscos que o preconceito apresenta. Esse assunto despertou meu interesse porque é algo que está muito presente nas nossas vidas e existe pouca informação sobre isso. Minhas questões a serem respondidas são: quais os principais preconceitos, os principais riscos, os meios de tratamento mais procurados, que leis que amparam as pessoas que sofrem ou sofreram algum tipo de preconceito. Meu objetivo geral é conscientizar as pessoas sobre os riscos que o preconceito traz e, desse modo, ajudar a entender sobre os preconceitos presentes nos dias atuais e quais os meios usados pela sociedade para debater esse assunto. Meus objetivos específicos são apresentar os principais preconceitos, conhecer as leis que tratam do assunto, também questionar como os preconceitos atuam sobre os seres humanos. Segundo Juliana Bezerra, em seu artigo O conceito de preconceito é um pré-julgamento, literalmente preconceito, uma concepção que já existe sem que haja fundamentação científica para tal opinião. Em outras palavras, o preconceito é criado a partir de crenças e superstições que, por vezes, sustentam o ódio ou repúdio ao determinado grupo. Os indivíduos mais preconceituosos cresceram em contextos onde o preconceito era manifestado por atitudes discriminatórias. Assim, eles carregam determinadas ideologias geradas por uma base racional. O preconceito é uma prática muito comum e causadora de diversos outros problemas, não apenas sociais, como o tema de saúde, provocando distúrbios, transtornos e até mesmo suicídio. Diversas são as formas de preconceito na sociedade, que pode ser encontrada facilmente, como por exemplo, contra a pessoa obesa, o negro, a pessoa magra demais, homossexuais, a mulher, a região que a pessoa segue, etc.